Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, Carlos falando aqui com vocês. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui essa situação que a gente não consegue controlar na arbitragem, que são os possíveis riscos, que são de fato os riscos que essa operação de arbitragem ela pode trazer para vocês. Vamos fazer só uma pequena leitura hoje do mercado, né? Hoje a gente tem um mercado regulado que nos traz essa segurança ou a falsa segurança de que nós estamos num ambiente 100% seguro. E essas coisas que acontecem, com outras coisas que vêm acontecendo, faz com que a gente tenha um pé atrás e faz com que a gente não acredite mais nessa segurança, mais uma vez, né? Que a regulamentação trouxe para nós apostadores, tá? Eu venho trazer o caso aqui do Brabo, né? GM. É um cara que ele faz arbitragem, ele dá mentoria, eu acho que ele dá treinamento, tem escritório, enfim. Ele vem trazer um fato que aconteceu aqui na Bet365, na Bet Nacional. Deixa eu fechar aqui, para não estar esse barulho de WhatsApp, né? Na Bet Nacional, que anulou aí uma aposta numa arbitragem que ele fez, que ele, na verdade, ele diz que foi um amigo dele que fez, né? Aqui a gente vê ali, não sei se dá para vocês verem, aqui são duas apostas feitas, tá? 10 mil e 10 mil, ou seja, mercado com alta liquidez, uma odd de 2,30 e outra de 2,35. Foi no mercado de mais 51,5. Não sei se são pontos. Eu sei que o mercado aqui parece que foi na NFL, tá? Seattle alguma coisa e Arizona alguma coisa. Não sei se foi NFL. Não dá pra ver se foi também em basquete, enfim. O fato é que ele teve a aposta anulada. A aposta que seria ganha, ela foi anulada. A Bet Nacional alegando que as odds ela estava aí desregulada, ou seja, que eles erraram na precificação de odd, principalmente na odd no mercado ao vivo, que isso aí foi uma operação ao vivo, beleza? Então vamos escutar aqui o relato, o que ele vem a trazer aqui sobre o assunto, tá? E por final a gente vem e comenta novamente. Eu faço uma análise geral do que passou aqui e trago uma visão, mais uma vez, né? Uma visão do mercado com relação aos riscos da arbitragem. Lembrando que são esse tipo de risco que a gente não consegue controlar. Fechou? Vamos lá. Minha rapaziada, Bet Nacional meteu o louco esse final de semana. Anulou algumas apostas aí, só de um parceiro meu, foi mais de 20 mil reais de prejuízo. Beleza? Lá no escritório também anulou algumas apostas, na minha operação individual. Aqui eu trago a realidade para vocês. Alguns alunos também teve a aposta anulada. Na minha operação individual, eu tava fazendo 11.100 reais de lucro. Aí com a anulação eu tomei uns 6 mil e pouco de prejuízo. Fiquei ali com 4 mil e pouco de lucro no dia ainda. No final do mês a gente sabe que a gente vai sair no lucro. Mas pela própria regra da casa de aposta, vou deixar até aqui em cima, não pode ser anulada a aposta ao vivo. Entendeu? E a regulamentação veio para isso. Então agora a gente vai entrar judicialmente contra eles. Já entrei no suporte. Eles falaram que tiveram alguns erros ali nas ODD. Só que pelas regras deles não pode ser anulada. O que você acha sobre isso? Você teve alguma aposta anulada já em alguma casa de aposta? Comenta aí. Fechou? Vamos atrás do nosso direito e do nosso dinheiro. Voltei. Então vamos lá. Foi uma aposta aí anulada, tá? A aposta foi anulada na Bet Nacional, onde provavelmente a aposta era para ser batida e do outro lado que ele fez a cobertura, lá deu perdida. Resumindo, perdeu de um lado e devolveu do outro. E onde perdeu, ele perdeu o valor cheio, tá? O que é que ele fala aí? Que na própria regra da Bet Nacional, nas regras, termos de uso lá da Bet Nacional, elas não podem fazer isso, tá? E mesmo assim, regra de casa de aposta não é lei. Se a lei das bets, né, podemos dizer assim, se a regulamentação ela prevê, eu vou trazer aqui para vocês, vou ler um textinho aqui do que está na regulamentação, tá bom? Se ela prever que não pode, é porque não pode. A casa ela não pode dizer que pode a qualquer momento fazer aquela modificação de odd.
Mesmo assim, ele trouxe que na própria regra da casa não pode. E aí o que é que ele vai fazer? Vai ter que entrar com ação judicial. Eu já trouxe um assunto desse aqui, falando com relação a entrar com ação judicial com a casa. Então, vamos lá. Seguindo a seguinte informação que ele próprio trouxe aqui. Ele disse que o rapaz teve um prejuízo de 20 mil reais. Ele fez 20 mil de aposta de um lado. Acredito que a odd lá tava 2 e alguma coisa também, 2,30 e 2,35 para ser 10 mil. Mas vamos lá, pega esse gancho aqui. Ele teve um prejuízo de 20 mil reais. Tá? O que ele alega e pede é que essa aposta aqui ela seja ganha. Ele vai entrar com processo na justiça. Ele vai ter que ter as custas processuais. Tá bom? As custas processuais. Que eu já, como já tem um processo, que é um processo contra o Bolsa, que é de ano passado, as minhas custas processuais foram da seguinte forma. O que o advogado pediu. Ele pediu 10%, tá, do valor que está lá preso, ou seja, aqui são 20 mil, ele já pede 2 mil de entrada. No meu caso, tá? Tem profissionais que trabalham diferente. E mais 10% assim que ganhar a causa. Essa é a minha causa, a minha situação. Eu já pesquisei outros advogados no mercado pós-regulamentação. E o que é que eles pedem? Tá? Eles pedem pelo menos o menor valor, independente de quanto foi que você tem lá, o menor valor, eles estão pedindo para dar entrada no processo, o menor valor que eu consegui na cotação, que até é um advogado que faz parceria aqui comigo, né? E quem tiver algum problema, pode me chamar, eu passo o contato, ele resolve. É R$ 2.500, o mais barato, só de entrada, tá? Só de entrada. Se você pedir custas processuais, ou seja, para não ter nem mais nenhuma custa processual, ótimo. Depende muito do juiz. O juiz ele pode aceitar ou não, mas vamos lá. Só de cara aí você já vai botar para fora aí no mínimo R$ 2.500. Se ganhar a causa, tem uma porcentagem aí do advogado. Se ganhar e se não ganhar, além do prejuízo que você já teve, você tem esse prejuízo, entre aspas, do advogado, que no meio do processo ele pode pedir mais dinheiro, depende da necessidade, né? Você pode colocar para fora mais valores. E esse valor de 2.500 é no mínimo, tá? É no mínimo. Então aí você já tem que botar mais dinheiro para fora e ainda precisa ganhar causa. Eu acredito que nesse caso aqui é uma causa ganha, tá? Porém, para vocês entenderem o caminho aí para você chegar a colocar uma casa dessa na justiça, o que é que eu recomendo, tá? Você primeiro entrar com a reclamação lá no Reclame Aqui, você entrar com a reclamação lá no consumidor.gov, no consumidor.gov, você é mais, como é que eu posso dizer? Ou seja, é notificada a empresa, porque está lá no consumidor.gov, como está no Ministério linkado, né? O Ministério da Fazenda do governo, eles notificam de imediato a casa, e a casa ela tem um prazo de 13 dias para poder responder. Se não responder, pior ainda para casa. Então, você primeiro faz isso, né? Reclame Aqui. Redes sociais é uma ótima também. Consumidor.gov, para depois você ter todas essas informações do Reclame Aqui, a resposta da empresa ou a não resposta, a resposta da empresa no consumidor.gov ou a não resposta, para trazer para dentro do processo, tá? Então é isso. Então eu vou mostrar para vocês o que a regulamentação ela fala relacionado a essa situação, beleza? Tá aqui na tela do meu computador. Vou ler aqui para vocês, tá? O que diz a lei de regulamentação no Brasil para a aposta de cota fixa, né? A lei que regula a aposta de cota fixa no Brasil, lei tal, define regras para operações de apostas esportivas. Ok. A portaria complementar relevante do que a gente está trazendo aqui, beleza? É a portaria, ele diz o nome, né? É SPA-MF número tal. Nela está escrito o quê? Depois de contratada,
pelos apostadores, ou seja, eu peguei aquela odd, a cota fixa da aposta não poderá ser alterada pelo agente operador de aposta. ou seja, uma vez que o apostador aceita a odd, a casa de apostas não pode simplesmente corrigir essa odd para outra cotação e recalcular o pagamento com base nessa nova cotação. Isso aí tá lá dentro da lei da regulamentação. Fechou? Tá lá dentro da lei da regulamentação. Então, tem que entrar na justiça, aí a causa ganha, o problema é mais o desgaste, e essa operação em si vai ser uma operação negativa. Pode não ser de 10 mil mais, mas vai ser uma operação negativa, porque se ele vai ter que pagar custas processuais, tá, e ganha a causa, vamos supor que nessa operação aí ele teria um lucro de R$2.500 ou R$3.000, tá? Então, 2.500 você teria que pagar um advogado. Eu estou pegando aqui pela base do que eu já pesquisei e o menor preço, tá? E o menor preço, beleza? Talvez esteja que soltar mais dinheiro, podemos dizer assim, no meio do processo. Então, seria uma operação, fora o desgaste, né? Que não é de uma hora, de um dia para a noite que se resolve isso. Fora todo o desgaste. Mas é necessário todo esse processo. Então, vai ser uma operação aí de fato negativa. Não sei se ganha, provavelmente ganhe, tá? E o que eu venho dizer para vocês sobre a arbitragem, né? Tinha muitos, não sei porque não tá mostrando os comentários aqui, mas tinha comentário do pessoal falando: ah, e aí, você falando que é uma operação sem risco. E de fato é uma operação sem risco. Quando você faz essa operação de arbitragem, você pega de um lado e pega do outro, você já sabe que você não vai ter percas, você vai ter lucro. Isso que aconteceu está fora do nosso controle, mas acontece. E é bom sempre estar sempre falando desses riscos. Isso aqui é um de vários outros riscos que a gente tem nessa operação de arbitragem. Mas se a gente fala, como a gente está falando de apostas esportivas, por exemplo, mas se a gente fala de longo prazo, quando a gente começa a falar de longo prazo, é uma operação que sim, ela dá um ROI muito positivo. Essa não é a primeira vez que uma casa de aposta faz isso e não vai ser a última. Eu posso depois trazer um vídeo apenas falando sobre isso. Mas só para você ter ideia, a gente está vendo que o governo ele está cada dia mais sufocando as casas. Ah, Carlos, você está defendendo a casa? Não, cara, não estou defendendo a casa. Tanto é que para quem faz arbitragem, como a gente faz arbitragem também, eu faço arbitragem, eu tenho uma operação de arbitragem, ela sufoca a gente também. Porque simplesmente a casa é como se fosse um supermercado. Se o governo aplica imposto sobre produtos, esse imposto ele vai ser repassado para os clientes, ou seja, esse imposto ele vai ser repassado para a gente, tá? Seja no DILCE das casas, tá? Que é o principal meio que as casas ganham dinheiro, sejam em ofertar, por exemplo, algum tipo de bônus, free bets vão acabar, e o principal, né? Eu estou falando aqui em termos geral dessa questão de sufocar as casas de aposta. Por que em termos gerais? Por exemplo, a gente já tem a notícia aí de que o governo do Brasil ele está querendo cobrar imposto retroativo das casas, ou seja, as casas quando ela operava lá sem regulamentação, ele quer recolher aquele imposto todo retroativo. Eu já acho isso um absurdo, tá? Do tanto já que as casas estão pagando de imposto, a gente apostando também que está ganhando, a gente está pagando, enfim. Óbvio que o imposto só vai pagar, já está finalizando o ano a partir de fevereiro ali, a partir de janeiro, fevereiro, que a gente vai fazer. Mas tem uma coisa muito importante, que está fazendo a casa perder também muito dinheiro, que é essa nova lei aí de bloquear as pessoas que têm algum tipo de auxílio do governo, não podem mais ter cadastro em casa de aposta. Eu acho que essa palavra, né? Auxílio, ou algum dinheiro que recebe do governo, né? Tipo Bolsa Família, Bolsa Escola, não pode ter cadastro em casa de aposta. Então, as casas elas perdem muito porque é um público,
é um público em geral que mais deixa dinheiro nas casas, é esse público aí de classe C, D, porque as pessoas vão muito nessa ilusão de que as apostas esportivas é um investimento, é uma forma de ganhar um dinheiro rápido. Mas no longo prazo, para esse tipo de pessoas, elas só fazem perder dinheiro. É aquele tipo de pessoa que deposita todo dia R$ 5, que para ela R$ 5 hoje não vai fazer falta, R$ 2, mas todo dia ela está depositando. E é justamente isso que a casa de aposta quer. E pra gente, pra mim, por exemplo, que tá fazendo arbitragem, eu ainda não senti nada, mas com certeza eu vou sentir, porque nessa lei aí, o governo aplicou aí essa lei aí das pessoas não que têm algum auxílio do governo não pode mais ter cadastro em casa, e as casas contra-argumentaram e pediram um prazo aí de 30 dias, ou seja, próximo mês, praticamente, em dezembro, eles estão cortando todas as pessoas que têm algum auxílio das casas de aposta. E pra gente que faz arbitragem, vai ser muito difícil. Eu posso falar por mim, tá? Porque as pessoas que eu compro, essa é a palavra, tá? Não é parceria. É parceria para deixar algo bonito, para deixar algo que ninguém aponte para você e diga, ó, tá fazendo coisa errada. Entendeu? As pessoas chamam de parceria, né? Mas a gente compra mesmo o CPF da pessoa, é isso, a palavra que a gente utiliza. A gente paga o valor para elas fazer o cadastro na casa de aposta, tá? Para a gente poder fazer as operações de arbitragem, tendo em vista que as casas elas limitam, tá? E eu não consigo ter no meu mesmo CPF para sempre ali. Isso é um sonho, mas eu posso dizer por mim, eu estou lutando atrás disso, beleza? Eu não gosto de externar muito aqui, eu só posso externar depois que a vitória pode vir. Mas contra a limitação a gente pode lutar sim judicialmente, beleza? Então é isso, a gente está perdendo muito, eu vou começar a perder, acredito, futuramente, muitos cadastros, né, nas casas, por conta das casas não aceitarem mais pessoas que recebam algum tipo de benefício do governo. Tanto é que as pessoas que a gente só consegue fazer esse tipo de parceria, né, que é comprar o CPF, porque normalmente as pessoas precisam do valor, ou seja, R$ 250, R$ 300 para ela é muito dinheiro. E além disso, além da gente comprar o CPF, a gente também precisa ter acesso ao banco, tá bom? É preciso ter acesso ao banco. Isso aqui que eu tô falando, acesso ao banco, tal, vai ser tema de um assunto que eu venho trazer, que aconteceu no meu escritório já há muito tempo atrás, e aconteceu 2 vezes, tá? Isso aconteceu 2 vezes, e recentemente agora, uma pessoa que eu conheço também que faz arbitragem, aconteceu mais uma vez com ela, e eu venho trazer isso à tona, beleza? Mas é isso, pessoal, o vídeo foi esse. Queria que você deixasse a sua opinião, o que você acha das casas estar anulando a aposta, tá prendendo o saque das pessoas, teve tá em alta aí, não sei se eu trago aqui para vocês, não sei se vocês sabem, um cara que fez uma aposta de R$ 10.000 na Betano, no Over HT no primeiro tempo, no jogo do Botafogo, foi do jogo do Botafogo, só não lembro contra quem. E ele ganhou um total de 75 mil e a Betano ainda não pagou o cara. Então são esse tipo de absurdo aí que faz com que a gente, eu especialmente, né, não confie na regulamentação. Na arbitragem, eu vou dizer para vocês, viu? Antes da regulamentação, foi o momento que eu mais fiz dinheiro com a arbitragem. Foi antes da regulamentação. Mesmo com as casas sem estar regulamentada, mesmo com as casas sem podendo dizer assim, reter o nosso valor, e a gente não ter, entre aspas, juridicamente a quem recorrer, que a gente tem como recorrer. Mas enfim, é isso. Quero que vocês deixem aqui um comentário. Se alguém gostou desse vídeo, deixe seu like, tá? Fortalece aqui o meu canal, beleza? E quem não é inscrito, né, se inscreve no canal, fechou? É isso, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.